Olá, eu sou a professora Daniele e a nossa aula de hoje é a respeito do emprego de algumas letras. Então, nós vamos abordar essas letras que nós destacamos e nós vamos dividi-las em grupos para que você entenda melhor o uso de cada uma delas. Então, nós vamos trabalhar aqui com a letra S, a letra C e o C com cedilha, a letra X e o CH e a letra SS, também o uso do S e o SC. Então, nós vamos ver em quais situações nós devemos empregar essas letras, nos referindo aqui à ortografia. Então, em algumas delas, você precisa saber a regra que rege o uso dessas letras, e em outros casos, você precisa saber a etimologia da palavra, porque algumas delas são grafadas de determinada maneira por causa da etimologia, da origem da palavra. Então, vamos conhecer aqui algumas delas. Então, o objetivo da nossa aula refere-se exatamente à ortografia. Então, lembrando que a ortografia é uma área da língua portuguesa que é composta de inúmeras regras. Então, qual que é a intenção aqui? Então, de proporcionar a você as regras, o conhecimento dessas regras básicas para que você aplique corretamente na sua escrita. Lembrando que o processo de leitura, o processo de identificação dessas regras depende exatamente da quantidade de vezes que você utiliza. Então, quanto mais leitura você fizer, quanto mais você verificar o uso dessas regras, mais familiarizado você vai ficar a respeito dessas convenções. Então, vamos lá. Nós temos aqui, primeiramente, o conceito da língua portuguesa. Então, qual é esse conceito que trabalha com a ortografia? O que eu tenho que saber? Quais são as regras principais? Então, nós temos aqui. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras. Então, nós já comentamos em outras ocasiões que muitas pessoas se perguntam por que tem tanta confusão entre as letras na ortografia, na língua portuguesa, exatamente pelo fato que nós começamos a nossa aula. Então, muitas palavras da língua portuguesa têm origem latina, os radicais latinos, os radicais gregos. Então, essas composições, elas prevaleceram na língua portuguesa. Então, muitas palavras são escritas de uma determinada maneira pela origem da qual elas vêm. Então, aqui, esse padrão, ele estabelece um sistema de convenção. Então, esse sistema de convenção que é o responsável por determinar qual é a norma culta da língua portuguesa. Então, qual é o padrão? O nível de linguagem padrão pelo qual eu vou escrever. Então, lembrando aqui que nós também já trabalhamos em outras ocasiões os casos das variedades linguísticas. Então, na língua portuguesa, nós temos variedades. Então, a variedade padrão é mais uma das variedades. Então, nós temos a informal, que é a coloquial, nós temos as gírias, nós temos os jargões, mas aqui é importante frisar que nós precisamos conhecer e ter o domínio dessa modalidade culta da língua portuguesa. Por quê? Porque em sociedade, essa modalidade culta na prática social, na prática escrita, também nos é cobrada. Então, eu preciso ter o domínio dessa modalidade. Então, é isso que a ortografia vem estabelecer. Ela vem estabelecer um padrão de convenção. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos, então foi o que nós acabamos de pontuar, que é aquele critério que está ligado à origem das palavras. Então, dependendo da origem que essa palavra vem, ela tem uma grafia exatamente pelo modo como é influenciada por essa origem da qual ela veio. E também é influenciada pelos aspectos fonológicos. Então, o que são esses aspectos fonológicos? São aqueles aspectos ligados aos fonemas representados. Então, aqui é importante destacar esse quesito também dos fonemas, mas é importante frisar que a língua portuguesa, ela não é totalmente baseada nesses critérios fonológicos. Por quê? Porque senão, por exemplo, eu iria escrever a palavra casa com a letra Z, já que o som que a letra S produz na palavra casa é o som da letra Z. Mas, em algumas palavras, a grafia é exatamente colocada por causa desses critérios fonológicos. Mas nós não podemos pensar que a língua portuguesa ela é totalmente baseada nesses critérios. Então, como nós vimos, nós temos outros a observar.
Bom, é importante compreender que a ortografia é fruto de uma convenção, como nós já tratamos. A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos. E aí nós temos uma aula especialmente para tratar desse assunto, dos acordos ortográficos que já foram realizados no curso da História da nossa língua e também aquele que está em vigor. Então, quais as modificações, o que eu preciso saber a respeito das regras? Então, todo esse sistema, ele é permeado, ele é atravessado por esses diferentes acordos, que envolvem os diferentes países em que a língua portuguesa é oficial. Então, é importante saber, na hora que você for abordar essa aula sobre os acordos ortográficos, que em Portugal, por exemplo, nós tínhamos muitas diferenças. Então, esse sistema foi atravessado por determinadas transformações no curso de análise, no curso de inserção dessa língua para os interlocutores. Então, o que nós precisamos saber da língua portuguesa utilizada aqui no Brasil? O que nós precisamos saber das regras que são utilizadas aqui? Então, nós vamos abordar aqui algumas regras, que são as regras que envolvem aquelas letras que nós mencionamos no início, para que você entenda o porquê de algumas palavras. Então, é claro que depois da aula, que no decorrer do seu estudo, talvez surjam aí muitas dúvidas em relação a inúmeras palavras. Então, aqui nós vamos colocar as regras que regem o uso. E como nós sabemos, na língua portuguesa, nós temos algumas exceções, mas essas exceções, na maioria das vezes, elas vêm pelo processo de formação das palavras. Então, eu aconselho que você, no decorrer do seu estudo sobre esse tema, se surgir alguma dúvida, consulte um bom dicionário, veja a composição da palavra para que você entenda por que ela é grafada daquela maneira e talvez não de acordo com alguma regra que nós colocarmos aqui. Então, vamos lá? Nós temos primeiramente aqui a diferenciação entre a letra S, que nós vamos tratar, e entre a letra C e o C cedilha. Então, vamos ver quais os casos que aparecem esse uso e como que nós fazemos para identificar. Então, primeiramente, quando nós temos o emprego da letra S aqui nessa situação de expansão e subversão, por exemplo, então aqui terminando com o são, nós temos essa ocorrência nos seguintes casos. Então, aqui, substantivos, então aquelas palavras que vão nomear, que dão nome na língua portuguesa, são chamadas de substantivos. Então, substantivos derivados, quer dizer, aqueles que vêm de verbos terminados em. Aqui nós temos as terminações. Então, essa andir, ender, verter e pelir. Então, eu vou olhar na terminação da palavra da qual ela veio. Então, aqui eu tenho expansão. Expansão é o substantivo. Derivado de qual palavra? Da palavra expandir, que é um verbo que eu consigo identificar aqui pela terminação do infinitivo. Então, a terminação dele, como nós podemos observar aqui no andir, então, a terminação desse verbo está aqui. Então, quando a palavra que nós estamos analisando, que termina aqui com o são, no caso, ela é derivada dessa palavra que é composta por essa terminação, então ela vai ser grafada como a letra S, como você pode observar aqui. Então, a mesma coisa nós temos aqui no exemplo de baixo. Então, eu estou trabalhando com a palavra subversão. Então, eu tenho aqui a terminação com S, e essa palavra é derivada de um verbo. Então, eu consigo identificar aqui a terminação desse verbo no infinitivo. Então, o verbo subverter, então, como você pode analisar aqui, então, ele tem essa terminação. Então, por isso que a palavra subversão vai ser grafada com a letra S. Então, isso vai acontecer também nos casos em que as palavras forem derivadas dessas terminações que nós comentamos aqui. Então, se isso ocorrer, ela vai ser grafada com a letra S, a não ser que tenha algum impedimento de alguma palavra que lá na sua origem tem algum ponto da composição que exija que ela seja grafada com o C cedilha, que é o caso daqui, como nós vamos observar.
A terminação, como você pode ver, ela é modificada. Então, se aqui nós tínhamos andir, ender, verter e pelir, aqui nós temos o emprego do se, cedilha, nos substantivos, então a mesma coisa, os nomes, derivados dos verbos, então são aqueles que indicam ação, então derivados do verbo que tenha a terminação o ter ou o torcer. Então, aqui, por exemplo, na sua derivação, e é diferente da terminação, que nem nós vimos no outro, aqui o a ter. Então, aqui eu tenho o ter. Na palavra atenção, então aqui eu tenho essa composição na palavra. A origem dela, todo esse pedacinho aqui da palavra, a origem dela é composta por esse trechinho que eu estou grifando para você. Então, quando isso acontecer, a palavra vai ser grafada com C cedilha e não com S, como nós abordamos anteriormente. Então, aqui nesse caso, você pode perceber também que atenção, que é um substantivo, eu poderia escrever também como origem, como derivado, a palavra atento. Quando isso acontece na língua portuguesa, quando tem essa terminação aqui, NTO, na maioria das vezes, a palavra também é grafada com C cedilha. Então, aqui, no uso do C cedilha, que você observe esses dois compostos aqui que fazem parte da palavra e também esse que eu apontei para você. Então, se isso acontecer, provavelmente a palavra vai ser grafada com C cedilha. Aqui, nós temos alguns exemplos de palavras que são grafadas com a letra C. Então, como você sabe, na língua portuguesa, quando nós temos a sílaba C e a sílaba si, então nós não grafamos com o C cedilha. Então, elas mesmas possuem esse som igual o C cedilha possui na sílaba sa, por exemplo. Então, sa, se, si, no so e no su. Então, quando que isso acontece? Geralmente, aqui no meio da palavra. Então, quando esse som é produzido e você já descartou as outras opções que nós colocamos, então, quando não tem nada a ver com aquelas terminações, quando não tem nenhum processo de origem, de derivação daquelas terminações que nós apontamos, então, provavelmente, essas palavras serão grafadas ou com C, no caso das sílabas se e si, ou com C cedilha, como você pode perceber. Então, aqui nós temos as palavras. Então, perceba que todas elas, a maioria ali, estão no meio da palavra, né? Com exceção aqui, por exemplo, da palavra cimento, da palavra censura, que podem aparecer aqui no início. Então, nós temos acetinado, açafrão, almaço, anoitecer, que está ali no final, censura, como nós já apontamos, cimento, dança, contorção, exceção, endereço, Iguaçu, maçarico, maço, aqui no maciço nós temos os dois casos, miçanga e tantos outros exemplos que nós temos. Então, aqui é só você observar se tem alguma coisa que rege pelas regras anteriores. Caso contrário, provavelmente essa será a grafia. Bom, agora nós vamos abordar o uso da letra X ou do dígrafo CH. Então, aqui para tratar desse som que é produzido também pelas letras CH com o mesmo som do X, como, por exemplo, aqui na palavra caixa. Então, é desse som que nós estamos tratando. Então, quando que nessa situação, nesse som de X, porque é importante também que para o seu estudo você aborde os outros sons que a letra X pode produzir, né? Então, lembrando que ela tem vários sons. Então, aqui, primeiramente, a regra, quando que essa letra é utilizada. Então, após um ditongo. Então, por exemplo, aqui na palavra caixa. Então, quando eu divido a palavra caixa, então, eu percebo que eu tenho um ditongo, que é o encontro de duas vogais. Então, quando isso acontece na língua portuguesa, provavelmente a letra seguinte será a sílaba seguinte, que tem esse som de chá, será grafada com a letra X e não com o dígrafo CH, a não ser, como nós já colocamos, que tem alguma coisa no processo de formação dessa palavra que interfira. Quando que ela é utilizada também? Após a sílaba inicial em. Então, por exemplo, aqui na palavra enxame.
Então, se eu separar aqui, você pode observar. Aqui eu tenho enxame. Tome muito cuidado para a grafia de algumas palavras que são compostas por prefixos que no radical da palavra, na composição da palavra, no processo de derivação, a palavra da qual ela veio foi grafada com CH. Então, como por exemplo, se eu escrever a palavra aqui, encharcou. Aqui na palavra encharcou. Como você pode perceber, então aqui eu tenho encharcou. Eu acabei de falar que quando nós temos a sílaba em no início, provavelmente aqui em seguida a letra X será utilizada. No caso dessa palavra, por exemplo, se você observar no processo de composição, aqui eu tenho charco. Charco é o mesmo significado da palavra cheio. Então, como você pode perceber, a palavra cheio, ela é grafada com CH. Então, por isso que na palavra encharcou, então perceba que aqui eu só tenho o prefixo em, na palavra encharcou, que possui aqui no seu processo de significação a palavra charco, que vem de cheio, então ela deve obrigatoriamente ser grafada também com a letra CH. Então, aqui sempre vale observar a composição da palavra. Então, tomar um pouquinho de cuidado quando se tratar aqui da sílaba em. Nós também vamos utilizar aqui a letra X no caso de quando aparecer a sílaba me aqui no início. Então, aqui eu tenho o verbo mexer. Tome muito cuidado também com esse verbo, porque se eu colocar no imperativo, por exemplo, eu tenho mexa, do verbo mexer. Então, se eu falar no imperativo negativo, não mexa nas minhas coisas. Então, eu estou falando do verbo mexer. Então, a sílaba me apareceu aqui no início. Se eu grafar aqui com a letra CH, eu já não tenho mexa do verbo, e sim o substantivo mecha. Aí eu estou falando da mecha do cabelo. Então, tome muito cuidado aqui, porque as duas palavras existem na língua portuguesa, mas são de classes morfológicas diferentes e de significados diferentes. Bom, então essas são as regras básicas que você deve observar, e nós temos ainda as regras para o uso do dígrafo CH. Então, como nós já sabemos, ele produz o mesmo som de quando a letra X é colocada naquelas situações que nós abordamos, mas não tem aqui a ocorrência daquelas regras que nós verificamos. Então, na maioria das vezes, essas colocações vão aparecer quase sempre, só se for uma palavra de uma origem muito diferente, vão aparecer no meio das palavras. Então, nós temos aqui os vocábulos, por exemplo. Então, a palavra bochecha. Então, como você pode perceber, não tem nenhuma regra que contemple aquelas que nós colocamos anteriormente e produz o mesmo som. Então, na palavra bucha, na palavra cachimbo, chalé, aqui, que nós colocamos aqui as que iniciam, né, com esse dígrafo. A palavra charque, chimarrão, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche e tantas outras que você pode observar. Então, aqui, só retomando para que você não se esqueça, nós temos aqui, então, quando que eu vou utilizar a letra X? Quando vier depois de um ditongo, sílaba em, sílaba me, e quando a origem for indígena, africana ou das palavras inglesas que foram aportuguesadas. Fora isso, nós provavelmente vamos grafar as palavras com o dígrafo CH, que produz o mesmo som que a letra X nesses casos. Bom, agora nós vamos abordar essas três situações que nós colocamos aqui para você. Então, a letra S acompanhada de mais uma, então o SS, e a letra CS. Então, vamos ver quais situações que elas aparecem. Então, primeiramente, a letra S. Quando que eu vou utilizar? Então, tem algumas situações básicas diferentes lá daquela primeira que nós colocamos que se referia ao são, que nem no caso da pretensão ou do atenção. Então, aqui nós temos nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Então, nós já até abordamos aqui na aula em que nós comentamos os verbos terminados em izar. Então, aqui é a mesma regra. Então, eu tenho aqui análise. Então, aqui na composição, eu tenho a letra S. Por isso que a palavra analisar também será grafada com a letra S.
Aqui eu tenho a palavra liso, então por isso que a palavra alisar também será grafada com a letra S. Então, só retomando a aula dos verbos com isar, para que você se recorde que aqui nós estamos tratando da terminação da palavra. Não basta, por exemplo, ter um S aqui na primeira sílaba. Então, nós estamos falando da terminação. Então, é só seguir a mesma composição. Tem S na palavra de origem, na terminação, na palavra derivada também terá. Nos sufixos es e esa, e aqui nós temos um tópico especial para eles, por isso que nós vamos abordar muito rapidamente. Então, nesses sufixos, quando eles indicam nacionalidade, título ou origem. Então, nós temos os exemplos. Burguês, então, por isso, a terminação com S, burguesa. Inglês, inglesa. Então, aqui depois nós vamos abordar, mas só para que você compreenda também a diferença. Nos sufixos formadores de adjetivos, quais sufixos? Então, eu tenho aqui o ense, o oso e o osa. Aqui, para esses dois, nós também temos um tópico especial, mas vamos colocar aqui para ilustrar. Então, eu tenho catarinense, então, por isso que eu tenho a letra S, gasoso e gasosa. Então, todas essas palavras, esses vocábulos grafados com a letra S. Nós também temos a questão dos sufixos, que são aqui os sufixos gregos. Então, quando eu tenho o ese, quando eu tenho o isa e quando eu tenho osa, como nós já abordamos. Então, aqui, catequese. Então, aqui, o primeiro sufixo, diocese, mesma coisa, poetisa. Então, quando eles aparecerem dessa forma, nós vamos grafar com a letra S. Nós também temos a indicação aqui, quando a letra S aparece após os ditongos. Então, aqui, como você pode observar na palavra coisa. Então, se eu dividir coisa. Então, aqui é a mesma situação lá da letra X, lembra? Então, quando a letra X ela vem após um ditongo, ela é recorrente na palavra. Aqui é a mesma coisa. Então, como eu tenho aqui a letra O e a letra I, então eu vou grafar com S e não com Z, embora seja produzido aqui o som da letra Z. Na palavra pouso, então, se eu dividir aqui, pouso. Então, eu tenho o ditongo aqui. Na palavra lousa, a mesma coisa. Então, perceba que em todas elas nós temos o som da letra Z. Por quê? Porque essa letra S que aqui está foi grafada entre duas vogais. E quando a letra S é colocada entre duas vogais, ela produz o som da letra Z. Agora, nós vamos observar quais são os casos em que nós vamos usar o SS. Então, nós temos algumas regras para isso. O primeiro indicativo é quando a palavra ela não produz esse som de Z. Então, eu não posso colocar aqui com a letra S sozinha, porque se ela estiver, por exemplo, entre as vogais, vai produzir o som de Z. Então, primeira situação, nos substantivos relacionados, então, a mesma coisa, sempre vai vir, na maioria das vezes, do processo de derivação. Então, dos substantivos relacionados a verbos que possuem o radical mete. Então, aqui, submeter. Então, aqui, como você pode observar, submeter, eu tenho aqui no radical, então, submissão, grafado com 2 S's. Aqui, intrometer, mesma coisa. Lá no radical, então, intromissão, com 2 S's. Como você pode perceber, é diferente lá do são com C cedilha. Então, aqui não tem nenhuma daquelas regras. Segundo caso, nos substantivos relacionados a verbos constituídos pelo radical gred. Então, aqui nós temos, por exemplo, transgredir. Então, aqui na composição, por isso que transgressão é grafada com 2 S's. Aqui, agredir, a mesma coisa. Então, lá, agressão, grafada com 2 S's. Os substantivos aqui se relacionam, então sempre vai vir, né? Os verbos com o radical prim. Então, vamos observar aqui as duas palavras. Então, comprimir, compressão. Então, derivado. Reprimir, repressão. Então, como você pode observar, as duas possuem esses radicais indicados. Nos substantivos relacionados a verbos formados
pelo radical cede. Então, por exemplo, ceder, sessão. Aqui vale a pena você observar novamente os usos da palavra sessão, como nós já abordamos em outras aulas também. Então, aqui, quando for no sentido de conceder alguma coisa, né? Também aqui, só para você recordar os significados. Nos substantivos relacionados a verbos constituídos pelo radical tir. Então, nós temos aqui discutir. Então, lá na palavra derivada, discussão. Permitir, na palavra derivada, permissão. Nos substantivos, aqui é a mesma regra que nós colocamos. Aqui em seguida, nós vamos abordar o uso das sílabas, das letras SC, quando elas vêm nas sílabas, para você perceber a diferença. E como que é difícil, às vezes, identificar pelo som. Por quê? Por exemplo, aqui na palavra acréscimo. Então, eu não digo acréscimo. Então, eu digo acréscimo. Por isso que muitas vezes as pessoas escrevem de maneira incorreta essas palavras. Então, aqui nós temos que ficar atentos se não apareceu em nenhuma das situações aquelas que nós colocamos anteriormente, aquelas regras que nós abordamos anteriormente. Então, aqui trata-se desse som que é produzido pela letra S e pela letra C, mas que na verdade se trata de um som único. Ele é pronunciado do ponto de vista fonético de uma só vez. Mas aqui nós temos a presença de duas letras, por isso que nós temos que prestar atenção. Então, nós vamos colocar aqui alguns exemplos para que você veja. Então, a palavra acréscimo, se eu for dividir, acréscimo. Ascensorista, então a mesma coisa. Sempre na divisão, elas serão separadas. Então, aqui, ascensorista. Consciência, a mesma coisa. Descender, então se eu fosse separar, descender. Discente, a mesma coisa. Fascículo, fascínio. Imprescindível. Miscigenação, miscível. Plebiscito, rescisão. 600, transcender. Então, aqui, como você pode observar, essas palavras, na fonética, do ponto de vista da pronúncia, nós falamos tudo de uma única vez. Mas na grafia, nós temos a presença das duas letras. Então, é muito importante que você observe palavras desse tipo. Aqui, então, nós vamos colocar agora um exemplo para que você observe de que modo que esses temas, né, essas observações são cobradas e como que você pode treiná-las um pouquinho mais. Então, vamos lá. Analisar, então nós temos aqui a palavra analisar, escreve-se com S porque é derivada da palavra análise. Então, eu tenho aqui, que tem S em seu radical. A palavra em que o mesmo processo justifica o emprego do S é... Então, aqui nós vamos observar qual é a alternativa que traz a palavra que foi grafada com S, porque na palavra de origem também tinha S. Então, vamos observar aqui. Tediosa, de qual que vem? Qual palavra que ela tem origem? Da palavra tédio. Bondoso, vem de qual palavra? Da palavra bondade. Pesquisador, vem de qual palavra? Da palavra pesquisa. Comunismo, da palavra comum. Gigantesco, da palavra gigante. Então, aqui, como nós podemos observar, vamos colocar aqui. Analisar. Então, ela teve aqui na sua terminação a letra S, porque veio da palavra análise. Então, aqui na terminação, nós também teremos a letra S. Então, aqui a palavra tédio não possui a letra S, a palavra bondade não possui a letra S, a palavra pesquisa é desse S que eu estou tratando? Não, é desse S aqui na terminação. A palavra comum não possui e a palavra gigante não possui. Então, como você pode observar, a palavra que segue a mesma regra aqui é a palavra pesquisador. Por quê? Teve do seu processo de derivação a palavra pesquisa. Então, ela segue a mesma regra que a palavra análise.
Vamos lá para a número 2. Então, nós temos assim: alternativa, cujas palavras se escrevem respectivamente. Preste muita atenção nessa palavra quando você estiver resolvendo um exercício, uma atividade. Então, respectivamente sempre vai significar que está sendo solicitado naquela ordem. Então, que ordem? Aqui, respectivamente com são com letra S, são com C cedilha. Então, a primeira palavra tem que ser escrita com S e a segunda com C cedilha, como expansão e sensação. Então, nós temos aqui invenção, coerção, abstenção, asserção, dimensão, conversão, distensão, inserção, pretensão e conversão. Então, como você pode observar aqui, eu não sei se você conseguiu perceber, mas é só retomar lá naquelas regras que nós abordamos, quais são as terminações, que você vai verificar que as palavras corretas aqui são a palavra distensão, então eu vou colocar aqui em cima para você, distensão, e a palavra inserção. É importante observar também que, na maioria das vezes, com algumas exceções, na maioria, as palavras que vêm depois aqui no são, após a letra R, na maioria das vezes também são grafadas com C cedilha. Então, eu coloquei aqui para você observar que a palavra distensão, ela vem aqui da palavra distender. Então, aqui eu tenho essa terminação. Por isso que ela é grafada com a letra S. E na palavra inserção, eu coloquei aqui a origem de palavra para você observar, ela é da origem latina. Então, eu não tenho nenhum elemento aqui que aborde lá as regras do uso do são com C cedilha, no uso do são com letra S, aquelas terminações que nós abordamos, que inclua aqui para ela ser grafada com a letra S. Então, como você pode observar, aqui no processo dela, não tem nenhum daqueles termos que nós abordamos. E sim, o que acontece na maioria das vezes aqui com a letra R. Então, na maioria das palavras que são grafadas com a letra C cedilha, após a letra R, na maioria das vezes é exatamente pelo uso da letra R. Então, só para você observar ali a origem de composição das palavras. Como nós já abordamos no início da nossa aula, na maioria das vezes tem a ver também com o processo etimológico da palavra, ou seja, seu processo de composição, seu processo de derivação. Então, essas são as nossas referências de hoje. Eu espero ter contribuído para a tua formação. Não se esqueça que esse é um assunto bem amplo, então vale a pena olhar outros exemplos, outras palavras, sempre buscando pelas regras sanar as suas dúvidas. Então, um bom estudo e até a próxima.